Conversas e confabulações, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Antes de começar, curta o vídeo, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos publicados. Fazendo isso, você estará ajudando a outros a terem acesso aos vídeos. Me ajudem a ajudar a mais e mais pessoas a cuidarem da saúde. O Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou em 2014 uma campanha que visava estimular as pessoas a buscarem o controle adequado da pressão arterial. Eu sou 12 por 8, era o slogan da campanha, aludindo à cifra de pressão arterial considerada mais adequada, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Mas como se chega a esses números? Vamos confabular que vocês vão entender. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais didático. Mesmo se você não tiver instrução formal, você está acostumado a lidar com o conceito de pressão. Você conhece a pressão da água na mangueira, a pressão do ar dentro do pneu, etc. E você sabe também que para um líquido fluir de um ponto ao outro é preciso haver uma diferença de pressão entre esses dois pontos. É isso que faz a bomba d'água, por exemplo. Uma bomba colocada lá na ponta de um tubo, lá no rio, manda água lá para o alto do morro para irrigar pastagens e outras plantações, fazendo exatamente isto, produzindo lá no local da captação uma pressão suficientemente grande capaz de vencer a força da gravidade e fazer a água subir. É exatamente o que faz o coração para mandar o sangue para cada centímetro quadrado do corpo. Conceitualmente, pressão é uma força exercida sobre uma área. Sob esse aspecto, tanto o ar quanto os líquidos se comportam da mesma forma. O ar que está dentro do pneu do carro faz uma pressão contra a parede interna do pneu suficientemente grande para impedir que o peso do carro achate o pneu. O mesmo ocorre com os líquidos dentro de um tubo. O mesmo ocorre com o sangue que circula em nossas artérias. Há instrumentos para medir tudo na vida. Medimos o tempo, medimos distâncias, medimos velocidade, medimos também a força feita por essa grandeza física, a pressão. O aparelho usado para isso é o manômetro. O calibrador de pneus que encontramos no posto de gasolina nada mais é do que um manômetro. Você conecta a mangueira do calibrador no bico do pneu, a válvula do bico se abre, a pressão do ar que está dentro do pneu é transmitida para o aparelho e você lê lá a pressão dentro do pneu e faz o ajuste que você precisa. É fácil então medir a pressão arterial, medir a pressão do sangue dentro da artéria. É só colocar um tubo dentro da artéria e conectar ao manômetro. Bem, mas isso não é nada prático. Por isso nós desenvolvemos esses aparelhos aí. O esfigmomanômetro, popularmente chamado de aparelho de pressão arterial, ou aparelho de pressão, simplesmente, e o estetoscópio, com os quais medimos a pressão arterial sem invadir a artéria. Eu vou explicar como ele funciona. Antes, porém, uma curiosidade. Em 1773, o reverendo inglês Stephen Hales, que estava estudando a fisiologia do fluxo dos fluidos, tentando entender como a seiva subia da raiz até o topo das árvores. E, num experimento, ele introduziu um tubo de vidro na artéria de uma égua e observou dois fenômenos. Primeiro, o sangue subiu no tubo, formando uma coluna de 2,5 metros de altura. E segundo,
essa coluna de sangue oscilava numa faixa entre uma altura mínima e uma altura máxima. Foi a primeira demonstração de que a pressão do sangue dentro das artérias oscila entre um valor mínimo e um valor máximo. O esfigmomanômetro é composto de um manguito de borracha, semelhante às câmaras de ar dos pneus, com duas mangueiras. O manguito de borracha está aqui dentro desse dispositivo de tecido. Uma mangueira é conectada ao manômetro e a outra é conectada a uma pera por onde eu bombeio o sangue para dentro do bombeio o ar para dentro do manguito. O manômetro é graduado de 2 em 2, de 0 a 300 milímetros de mercúrio. É uma das unidades de medida da pressão, milímetros de mercúrio. Existem outras. Quando falamos 12 por 8, estamos simplificando e expressando a medida em centímetros de mercúrio. Mas o correto é dizer 120 milímetros de Hg, não 12 centímetros de Hg de mercúrio. Esse é um detalhe. Eu envolvo o braço do paciente com o manguito. À medida que eu vou insuflando o ar no manguito, a pressão lá dentro vai subindo. E eu observo isso lendo a pressão que o manômetro está registrando. Eu vou injetando o ar, estou bombeando o ar, o ponteirinho do manômetro vai subindo. Eu leio aí no manômetro a pressão do ar lá dentro do manguito. Eu vou aumentando a quantidade de ar, a pressão vai aumentando. Aí eu começo a desinsuflar. Vou abrindo a válvula, o ar vai saindo, a pressão vai caindo e o ponteirinho está marcando a diminuição da pressão dentro do manguito. Eu vou usar esse recurso, esse mecanismo, para comparativamente identificar a pressão dentro da artéria, a pressão do sangue dentro da artéria. É assim que eu meço a pressão. Vou explicar como que isso funciona. À medida que eu injeto o ar, a pressão lá dentro vai aumentando. E ele vai comprimindo o braço e comprimindo a artéria do braço. A pressão do sangue dentro da artéria, como eu falei, oscila entre um valor máximo e um valor mínimo. Quando a pressão do manguito fica maior do que a pressão máxima dentro da artéria, a artéria estará completamente fechada e o sangue para de fluir pela artéria. Eu percebo isso palpando o pulso enquanto eu insuflo o manguito. Eu coloco o estetoscópio no braço, em cima da artéria braquial e vou desinsuflando o manguito. Quando a artéria que estava completamente comprimida começa a se abrir, eu escuto um som característico no estetoscópio. A artéria estava assim, completamente fechada, e agora ela começa a se abrir. E eu leio no manômetro qual era a pressão naquele momento. Essa é a pressão máxima. Eu continuo desinsuflando, a artéria vai se abrindo. Quando a artéria acaba de se abrir completamente, aquele som que eu estava ouvindo desaparece. Aí eu leio lá no manômetro qual era a pressão nesse momento. É a pressão mínima. Se eu vi 120 como máximo e 80 como mínima, eu vi uma medida de pressão arterial normal, 120 por 80. Bom, eu acabo de ter acesso à pressão do sangue dentro da artéria sem precisar invadi-la. É simples assim. Obrigado por ter assistido até aqui. Gostou do vídeo? Então dê o like, dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber aviso de novos vídeos postados. Fazendo isso, você estará contribuindo para que mais e mais pessoas vejam os vídeos e aprendam coisas novas para cuidarem da saúde. Me ajudem a ajudar os outros. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.